minutinho. Ok, pode começar. Boa tarde, pessoal. Vou esperar um pouquinho aí para a gente começar a discussão, tá? Boa tarde, um bom dia para quem almoçou, boa tarde para quem almoçou. Vamos começar mais uma live aqui. Hoje a gente está trazendo o Dr. Rodrigo, que é um colega médico urologista que faz parte aqui do corpo clínico do Centro Médico Matsumoto. E a ideia agora é um pouco de orientações ao paciente idoso, principalmente quando a gente está falando de problemas relacionados à próstata, nessa época, nesse período de pandemia em Covid. Bom, o pessoal está entrando. Nossa, que luz bacana essa. Né? Ficou boa, Luiz? Ficou boa essa luz. Enfim, o doutor Rodrigo pode fazer algumas considerações, enquanto a ideia é trazer algumas orientações a respeito da pandemia e na saúde do homem. E assim que o doutor Rodrigo terminar as suas primeiras considerações, a gente fica aberto aí para as perguntas que eu acho que são mais importantes, até tirar as dúvidas, né, nesse período. Rodrigo? Então, queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Cal e a todo mundo aqui do Centro Médico Matsumoto por essa oportunidade de bater um papo mesmo. Acho que a ideia é a gente tirar dúvidas, bater um papo sobre a urologia, a próstata e esse tempo de pandemia, né? A gente fica aberto, podem perguntar à vontade. Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito delicado, um momento único. Ninguém nunca pensou que poderia passar por uma situação assim, né? De quarentena, de isolamento, todo mundo com muito receio, muito medo, algumas pessoas até com pânico, né, dessa situação, o que é muito ruim. Quando a gente começa a sentir pânico e ansiedade e medo muito grande, acaba fazendo muito mal para a gente, né? É uma situação nova, todo mundo está aprendendo a lidar com isso. Nós médicos, o governo, a população, os trabalhadores. Então, assim, acaba que aparecem muitas notícias todo dia, de tudo que é lugar que você imaginar aparece notícia, a gente acaba ficando confuso demais, né? E acho que o pior disso, né, Rodrigo, é a questão das fake news, né, as notícias ruins, que elas só vêm a contribuir para piorar o medo, né, a desinformação, e que atrapalha sobremaneira, inclusive o nosso trabalho como médico, né, na área da saúde. Então, acho que, como o Rodrigo falou, é tudo muito novo, inclusive para os próprios cientistas do mundo inteiro, que estão em uma corrida aí contra o tempo para tratamento, vacina, enfim, protocolos de tratamento, é muito novo. Cada dia aparecem coisas novas, tratamentos anteriores passam a não ser mais usados, enfim, tudo muito novo. É verdade. Mas a gente não pode deixar de cuidar da nossa saúde, né? Na verdade, a gente tem que preservar ainda mais a nossa saúde nessa situação. Então, assim, tá certo, tem que tomar cuidado, tem que tentar manter um certo isolamento, mas a gente não pode deixar a nossa saúde de lado, porque a gente precisa estar com a saúde boa, saúde forte, né? Então, o que está acontecendo é que os pacientes estão deixando de procurar uma ajuda quando tem algum problema de saúde, por medo ou por pânico. E isso é muito ruim também, né? Porque acaba piorando a situação. Às vezes é uma situação que a gente consegue resolver com uma certa facilidade, sem o paciente precisar ir numa emergência, sem precisar ficar internado, ou até, às vezes, evitar até uma cirurgia, e acaba que o paciente vai postergando esse acompanhamento, esse tratamento, essa consulta, essa procura pela saúde, e quando chega num nível que
aí já tem que tomar atitudes mais drásticas, ou até correndo risco mesmo, né, de vida e risco de uma piora no estado de saúde em geral, né? Então, assim, é muito importante a gente tem que ter consciência da situação que a gente está vivendo, tem todo um cuidado, todo um protocolo que a gente tem que seguir, como aqui na clínica Matsumoto, a gente procura sempre seguir esses protocolos, estamos sempre inovando em relação à segurança, aos cuidados com o paciente e com os profissionais de saúde, com os profissionais que trabalham aqui na clínica, justamente para diminuir ao máximo o risco de contaminação, o risco de problemas em relação ao coronavírus, né? Mas a gente não pode deixar de procurar a assistência à saúde quando é necessário. Os casos por exemplo, casos de infecção urinária, que a gente precisa tratar, às vezes é um caso de infecção simples, que só com uma consulta e o tratamento a gente já conseguiria resolver, aí acaba agravando uma infecção urinária de baixa, que a gente chama, que é uma infecção urinária na bexiga só, passa a ser uma infecção mais grave, que chega até o rim, aí o paciente tem que ficar internado, ou seja, o risco dele aumenta muito, ele tem que ficar internado por causa disso, então aumenta mais ainda o risco de contaminação, então assim, tem coisas que a gente tem que pesar, né, tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que ter os cuidados gerais, tá? Quem é paciente de risco, tem que tomar mais cuidado ainda, mas não pode deixar a saúde de lado, de jeito nenhum. É muito complicado, tá? Bom, enquanto o pessoal está entrando aí e vai fazendo as perguntas, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a próstata, né? Que é o tema de hoje da nossa live. Então, assim, vamos começar falando do quadro mais grave em relação à próstata, né, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata hoje, ele acomete, em média, 12 mil casos por ano aqui no Brasil de pacientes com câncer de próstata. 1 a cada 36 homens podem vir a falecer por causa do câncer de próstata no Brasil. E 1 a cada 6 homens, eles são diagnosticados com câncer de próstata. 1 a cada 6 podem ser diagnosticados com câncer de próstata. Então, assim, é uma doença muito prevalente, né? Muito comum, né? na nossa sociedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem um dado interessante que cerca de 50% dos homens nunca foi no urologista. Então, assim, tem muito tabu ainda sobre isso, né? Então, a gente o homem se preocupar com a saúde, ainda é um tabu. A mulher, ela tem uma cultura de procurar mais o médico, o ginecologista ou o médico em geral. O homem não. Ele é criado, ele aprende que ele é invencível, que ele não tem nada, e até pela própria vergonha ou receio, né, de não procurar ajuda e fazer um exame de rotina e fazer uma avaliação da próstata. Mas a gente tem que quebrar isso, porque apesar de ser uma doença prevalente na nossa sociedade, ela é uma doença que a gente, quando descobre ela precocemente, ela tem cura, tem um índice de cura muito grande. Então, assim, o que a gente não pode é deixar passar o tempo e descobrir que tem um câncer de próstata quando ele já está numa fase avançada. Isso é muito ruim, porque as chances de cura do paciente vão lá para baixo. Então, um problema que dá para a gente resolver, que tem uma chance do paciente ficar livre do problema, livre da doença, se a gente descobrir ela com uma certa antecedência, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Essa quebra de preconceito. Acho que o termo certo é esse, né? A segunda coisa que a gente poderia falar sobre a próstata é em relação ao crescimento da próstata. O termo que a gente usa é hiperplasia prostática benigna. Mas é o crescimento da próstata que gera uma dificuldade do homem em urinar.
Então, um dos primeiros sintomas de hiperplasia da próstata é dificuldade de urinar. Então, o homem ele começa a acordar à noite para urinar, que ele não fazia antes, ou aumenta a quantidade de vezes que ele acorda à noite para urinar. Ele percebe que o jato do xixi está mais fraco, que tá cortando, não é um jato contínuo, é um jato que ele vai falhando, não consegue esvaziar a bexiga completamente, sente irritação, dor para urinar. Então, isso tudo são sinais de que a próstata está crescendo e está atrapalhando o xixi de sair. Tá? Todos os homens, 100% dos homens, a próstata cresce com o decorrer da idade. Mas alguns vão atrapalhar a micção, vão atrapalhar a hora de urinar, e outros não. A gente só precisa tratar os pacientes que estão com problema para urinar. Tá? Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação para saber se essa próstata, esse crescimento da próstata, ele está causando um problema para a sua bexiga, para o paciente urinar. Então, essa avaliação ela é necessária. Às vezes os sintomas são tão fraquinhos, as mudanças são pequenas e o paciente não consegue perceber. É muito comum chegar no consultório e falar assim, e aí, seu fulano, o senhor está sentindo algum problema para urinar? Não, doutor, estou urinando bem, estou ótimo, não estou sentindo nada. Ah, mas o senhor acorda quantas vezes para urinar? 3, 4. Mas tá errado isso. Ah, mas eu tenho um tempão que eu urino assim, que eu acordo, que eu durmo, e que eu acordo durante a noite. Então, assim, acaba que o paciente se acostuma com o sintoma. E tá errado, porque isso vai piorando, a bexiga vai sofrendo, até ele não conseguir urinar mais, que aí já é um estágio bem avançado, né? A chance da gente tratar a próstata com remédio, às vezes tem que fazer uma cirurgia, mas geralmente com remédio a gente consegue resolver, a gente perde esse tempo, né? Se o paciente ficar muito grave, a gente perde esse tempo de tratamento da próstata, tá? Uma outra coisa também que eu tinha falado até no começo, infecção urinária. O paciente que tem problema na próstata, tem dificuldade de urinar, ele tem uma chance muito maior de ter infecção urinária, porque ele não consegue esvaziar a bexiga completamente. Então fica xixi dentro da bexiga. Esse xixi parado, ele acaba propiciando uma infecção urinária. Com a própria idade também é mais comum o paciente ter infecção urinária. Quem tem dificuldade de urinar acaba bebendo menos água. Então, gera mais propensão a ter infecção urinária. Então, assim, é um problema que acaba acarretando outros problemas. Então, se o paciente tem um sintoma de dificuldade de urinar e está ardendo para urinar e começa a ter febre. Se ele demorar para procurar assistência, vai acabar agravando essa infecção e a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, né? Então, assim, dentro da urologia, a gente tem vários problemas que a gente consegue resolver com uma certa facilidade. Só com a consulta, alguns exames e o tratamento com remédio. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Tá? Uma outra coisa também que é interessante é que o homem, com a idade, ele vai chegando num estágio que tende aos hormônios caírem. Então, na mulher a gente tem isso bem marcado, que é a menopausa. No homem a gente não tem esse tempo marcado, assim. Então, a tendência é que esses hormônios, eles caem gradativamente, lentamente. Então, tem homens que começam mais cedo, aos 40 anos já começa a cair os hormônios. Tem homens que só vão começar a cair os hormônios lá quando já está bem mais velhinho, 80, 90 anos. Então, não tem uma idade certa, entendeu? Então, esse cuidado em relação aos hormônios também é muito importante. Essa queda dos hormônios vai causar o quê? Vai causar um desânimo, vai causar
uma perda de força, vai causar uma dificuldade em relação à parte sexual, depressão, aumento de peso. Então, nessa fase que a gente está agora, todo mundo já com o psicológico bastante abalado, já nervoso, ansioso, com medo. Aí soma isso um déficit de hormônio. Então, a tendência é só piorar. Então, o paciente começa a entrar numa clínica de depressão mesmo, porque a gente está passando por uma situação difícil e, além do mais, os hormônios dele estão caindo. Então, ele perde disposição, fica mais nervoso, fica depressivo, não consegue ter uma relação sexual satisfatória. Isso tudo vira uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Então, às vezes é importante a gente ter esse cuidado e procurar uma ajuda com a urologia ou vir aqui no Centro Médico Matsumoto para a gente averiguar tudo isso, né? Às vezes não é só uma depressão, não é só uma ansiedade, não é só um desânimo. Tem várias coisas e também é comum você ter uma relação entre a próstata, problemas de próstata associados a déficit, comumente a gente chama de andropausa. Está errado esse termo, mas é o que popularmente a gente conhece. Essa andropausa teria correlação com a próstata por causa da idade, tem correlação em relação a diabetes, quem tem pressão alta, quem tem sobrepeso. Isso tudo pode gerar mais problemas de próstata e maior déficit hormonal. Uma coisa acaba sendo conectada à outra, né? Então, assim, a gente precisa muito ter esses cuidados. É a prevenção que a gente chama, né? A prevenção ela é muito importante para a gente não ter nenhum problema futuro, né? Para a gente evitar os problemas mais graves. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Rodrigo. Então, assim, acho que pode ser uma dúvida de muitos que estão assistindo a gente. Assim, eu tenho na minha família meu pai ou meu avô com 80 anos, ele faz um tratamento para hiperplasia de próstata e aí ele faz o quê? E aí ele está com medo de vir ao médico, ele pode ficar em casa, ele pode esperar em casa, assim, e em que momento você acha que ele precisa sair de casa para tratar ou para buscar essa orientação? Então, paciente mais idoso, né, 80 anos, às vezes tem outras comorbidades, diabetes, problemas cardíacos, asma. Então, são pacientes que eles têm mais risco, né? São pacientes de maior risco em relação ao coronavírus. Então, assim, o ideal é que, se não for nenhum sintoma muito grave, a gente fazer uma consulta via telemedicina, por exemplo, né? Que aí eu consigo averiguar o sintoma do paciente, ver se tem como eu começar um tratamento, já, sem ele precisar vir aqui. Se por acaso eu verificar que não, eu preciso fazer um exame, é preciso examinar o paciente pessoalmente ou conversar com o paciente pessoalmente, aí sim, aí vale a pena ele vir, né? Por mais que ele seja um paciente de risco, se a gente não tratar esse problema dele agora, ele vai virar um problema muito maior. Então, assim, ele pode ter uma infecção mais grave, ele pode parar de urinar completamente, aí vai ter que ir no hospital, passar sonda, ficar de sonda. Então, isso tudo é muito pior do que ele vir aqui numa consulta comigo quando é necessário. Então, os pacientes que são de maior risco, o ideal é fazer um primeiro contato via telemedicina, a gente averiguar o que está acontecendo e, se puder resolver via telemedicina, ótimo, já resolve via telemedicina, o paciente continua em casa. Não posso resolver via telemedicina. Vem aqui para a clínica, toma todos os cuidados, usa máscara direitinho, usa álcool, né? Chegou na clínica, usa o álcool,
mexeu em alguma maçaneta, alguma coisa, tem que usar álcool. A gente também aqui na clínica tem todo o cuidado de higienização. Os profissionais de saúde, como exemplo, uso máscara também para atender, passa álcool toda hora. Então, assim, a gente evita ao máximo essa disseminação. Mas é melhor ele vir para cuidar de uma coisa e resolver aquele problema sem ele precisar ir numa emergência, precisar ir no hospital, do que ele ficar em casa aguardando. Então, pacientes são de maior risco, eu acho que essa é a melhor orientação. E aí acho que vale também um adendo aqui, assim, muito embora a telemedicina seja aquela ferramenta que vai ajudar bastante nesse momento de pandemia, é importante, pessoal, que vocês entendam, se em algum momento o médico que está prestando esse atendimento virtual, ele perceber, olha, não, você precisa vir. Então, assim, ela não necessariamente, a consulta, a telemedicina, eu vou lá e não vai fazer nada. Não, se realmente nós observarmos, notarmos alguma necessidade, o paciente deve comparecer aqui, sim. Certo? Então, assim, não por ser, até eu estou conversando através de um computador, de um smartphone, o médico percebe essa necessidade, o paciente deve vir à clínica. Tá? Isso não uma coisa não libera a outra, então elas são interdependentes, tá bom? Verdade. E os pacientes que são de baixo risco têm uma facilidade maior de vir, né? Tem que tomar todo cuidado também, os cuidados gerais que a gente conhece, tá? Tem que vir na consulta. Se por acaso ele tiver medo ou angústia ou ansiedade, não quiser vir, também a gente pode tentar a consulta via telemedicina, não tem nenhum problema, tá? Lembrando do que o Dr. Cal falou, né? Tem algumas limitações, então assim, a gente vai fazer a consulta, é uma consulta normal, a gente vai conversar, ver o paciente, às vezes ver os exames, mas se precisar, aí a gente vai orientar a vir aqui na consulta, né, pessoalmente, tá? Quem quiser perguntar, fica à vontade, tá? A gente está aberto aí para responder a qualquer pergunta aí de vocês, tá bom? É importante a gente entender que hoje em dia a maioria das informações que a gente está recebendo são informações ruins, tá? São informações que acabam gerando mais pânico, acabam gerando mais tristeza, mais medo na população. E esquecem de dar informações boas, né? Então, assim, o coronavírus é uma doença, é um problema grave, acometeu o mundo inteiro e se espalha muito rápido. Mas a chance de o paciente pegar o coronavírus e não ter nenhum sintoma, ou dele ser tratado e ficar curado, também é muito grande. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente não pode entrar em pânico, tá? Então, assim, a saúde da gente é muito importante. A gente tem que cuidar da saúde como um todo. O que é que eu posso fazer nesse tempo, nesse período de Covid, para melhorar minha saúde como um todo, por exemplo? É uma pergunta muito frequente também. Alimentação saudável. Às vezes a gente está em casa e fica assistindo televisão ou trabalhando de home office ou triste e começa a comer só besteira. Doce, comida enlatada e só besteira. Sanduíche. Então, assim, lembra que a gente tem que se cuidar. Então, alimentação saudável, atividade física, tem muitas formas de se fazer atividade física dentro de casa mesmo se você não tiver um aparelho de ginástica, nada disso. Tem formas na internet de você fazer atividade física, beber bastante água, tá? Então, assim, é importante a gente se arrumar em casa. Uma coisa tão simples, você acorda e
não troca de roupa, usa uma roupa qualquer e fica ali naquela depressão, naquela tristeza. Não, se arruma, toma um banho, assiste faz um curso, assiste uma outra coisa que não seja só notícia. Mas a gente tem que se cuidar, né? Então, alguém perguntou aqui, Paula, né? Qual o número para marcar consulta? É bom, aqui na clínica, né, o pessoal, vocês podem estar ligando aqui, a gente tem um telefone para vocês marcar, que é o 3487-1029, ou até tem um site da clínica para você ter acesso, enfim. E, esse número também é o WhatsApp, né, o 3487-1029, tá? Aí, várias formas de vocês acessar a gente para marcação de consulta. O Dr. Rodrigo é o nosso urologista aqui. Aí, está aqui. Quais dias, Rodrigo? Quarta e sexta-feira. A doutora Rayana. A doutora Rayana nas segundas e quintas-feiras. E alguns sábados. Praticamente todos os dias tem urologista aqui, né? Então, a gente consegue cobrir bem aqui, né? A clínica. E aí vocês seguem aí, acho que é importante vocês também se tiver com alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, é só fazer aí, faça uma pergunta via o Instagram, o Facebook. Eu acho que é muitas dúvidas nessas horas, né? Relacionado realmente a essa questão do nosso paciente mais idoso e até mesmo alguma condução, alguma coisa que ele já está sendo acompanhado, precisa de estar com alguma outra dúvida, enfim. Eu tive essa semana um caso interessante que eu acompanhei de um vozinho também de 90 anos com certo mal-estar, não conseguiu urinar, não vou levar, e uma infecção, foi constatada uma infecção urinária, que é grave, né? Sim, paciente de sim. 90 anos, enfim. Às vezes eles fazem uma febre e não necessariamente está com a ardência, vai fazer xixi, começa uma febre e a gente já começa a se... E nem muitas vezes uma febre, o paciente começa a ficar mais prostrado, cansado, né, Rodrigo? Infecção urinária em idoso nem sempre dá dor para urinar, dificuldade de urinar. Às vezes é só o que o Carl falou, é uma febre, ou às vezes nem febre, fica prostrado, fica desanimado, fica sem querer comer, né, direito, fraco. Então, o idoso ele é um pouco especial, porque os sintomas no idoso nem sempre são iguais a uma pessoa mais jovem, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Existe, a Elisa Gugel pergunta aqui que se existe realmente uma relação entre câncer de próstata e o ciclismo. Não existe relação entre câncer de próstata e ciclismo. O que a gente pode correlacionar ao ciclismo? O ciclismo, como o ciclista ele fica sentado na bicicleta por um tempo muito grande e o banco da bicicleta ele pressiona exatamente onde a próstata está, ele pode causar uma piora dos sintomas em pacientes que têm a próstata crescida, que é a hiperplasia da próstata, que não é câncer, tá? É só um crescimento da próstata. Então, os pacientes que têm problema na próstata, relacionado ao crescimento da próstata, podem piorar esses sintomas se estiver iniciar o ciclismo ou for um ciclista já. Então, essa relação do ciclismo com o câncer de próstata, ela não existe, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é uma infecção da próstata, que a gente chama de prostatite. Também pode piorar com o ciclismo. E um terceiro problema que não está relacionado à próstata, mas que o ciclismo pode gerar também, é infertilidade. Paciente que está querendo engravidar, não está conseguindo, então ele pode ter uma dificuldade em engravidar a parceira se ele for ciclista. Pode, a gente teria que fazer alguns exames para ver, mas só pelo fato de pressionar a próstata e, consequentemente, pressionar também os testículos, isso pode gerar uma infertilidade. Tá? Uhum. Acho que muita pessoa continua entrando, mas aqui não tem mais nenhuma.
Um outro questionamento que eu tenho muito também no consultório é em relação a problema de próstata relacionado a problemas sexuais, impotência sexual, geralmente, né? Perda de libido. Também não tem comprovação de que a próstata em si, né? Você tem um câncer de próstata, você tem hiperplasia da próstata, um crescimento da próstata, que esses problemas, eles vão gerar uma queixa de disfunção sexual. Também não tem relação, tá? É comum acontecer junto, por causa da idade e dos fatores de risco, mas o único fato de você ter um problema de próstata não significa que você vai ter problemas sexuais associados, tá? E aí, quando você tem que fazer um tratamento, por exemplo, uma cirurgia da próstata, quando é câncer de próstata, também os pacientes perguntam muito se eles vão ficar impotentes depois da cirurgia. Isso também não alguns casos sim, outros não. Vai depender muito do grau do câncer que o paciente tem. Se for um câncer precoce, um câncer mais controlado, a chance de você fazer a cirurgia e não ter nenhum problema depois da cirurgia em relação a essa parte sexual é muito grande. Já os pacientes que a gente faz o diagnóstico já com câncer já mais avançado, aí geralmente, né, a chance dele ter problemas de impotência sexual depois da cirurgia já é bem maior, tá? Porque a cirurgia é muito mais difícil, você tem que fazer uma cirurgia um pouco mais ampla, tá? O que facilita também isso são os tipos de cirurgia, né? Hoje em dia tem uma cirurgia nova, recente, nova não, mas recente, né? Nos Estados Unidos já é muito mais comum, tem pouco tempo aqui no Brasil, que é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela facilita muito a cirurgia da próstata, o que facilita muito a cirurgia da próstata, o que facilita também para você preservar essa parte da potência sexual, tá? Tem chegou uma outra pergunta aqui pra gente, da Amanda. Até qual idade pode fazer cirurgia de fimose? 12 anos já é uma idade avançada? Então, não tem uma idade limite, tá? Você pode fazer cirurgia de fimose em qualquer idade. Pode fazer em criança, em adolescente, em adulto, em idoso. Mas o ideal é que você faça quando criança, entre os 5 e 8 anos. Mas se você não fez, se a criança não fez a cirurgia até os 8 anos, não tem problema em fazer depois, tá? Agora, o que é muito comum é a indicação de cirurgia de fimose sem o paciente ter fimose. Como é que é isso? A cirurgia de fimose, a gente só indica a cirurgia de fimose quando o excesso de pele que tem no pênis, ele dificulta a limpeza do pênis, a exposição do pênis. Então, quando o paciente só tem um excesso de pele, isso não significa que ele tenha fimose, mas a gente precisa avaliar, né? A gente precisa examinar direitinho para ver. Então, assim, respondendo bem diretamente a pergunta, 12 anos dá para fazer a cirurgia ainda? Dá. A gente tem só que avaliar a indicação. Se é preciso mesmo fazer a cirurgia ou não, tá? Inclusive aqui na Matsumoto a gente tem a doutora Rayana, que é especialista em criança. Então, seria bem interessante ela dar uma olhadinha nesse paciente, tá? E com relação, assim, nessa pergunta, assim, você acha, existe, a gente está vivendo um período de pandemia, qual a sua posição nesse sentido? Esse tipo de cirurgia você pode esperar? Enfim, você falou que pode. Uma vez a mãezinha fez o diagnóstico e aí gera essa... Mas quando eu posso esperar? Quando é que eu posso esperar agora? Posso esperar depois? Enfim,
Então, vai depender muito de cada caso, né? Se for uma fimose que não esteja causando muitos problemas para a criança, uma fimose mais leve, uma fimose que às vezes tem até formas de tratamento clínico, né, tópico, com remédios no próprio pênis, para dissolver essa fimose, desfazer essa fimose, na verdade, não tem certo. Então, assim, a gente precisa avaliar cada caso. Se for uma fimose já mais grave, então, esperar muito para você fazer a cirurgia é ruim, que vai causando infecção, tá? Do local. Se for uma criança mais velha, ou um adulto, ou um idoso, existe uma grande chance de acúmulo de secreção dentro do pênis, e essa secreção ela é cancerígena, ou seja, aumenta a chance de você ter câncer no pênis. É uma coisa muito comum aqui no Brasil, câncer de pênis, né? Países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, é muito comum você ter câncer de pênis justamente por uma falta de higiene, né? E a fimose, ela causa uma dificuldade de higiene. Então, pacientes, crianças mais velhas ou adultos e idosos, eles têm uma urgência um pouquinho maior, tá? Se a gente tiver dificuldade de higienizar o pênis, essa cirurgia ela precisa ser feita com uma certa rapidez, tá? Então, a gente precisa avaliar, respondendo bem diretamente a pergunta, precisa avaliar cada caso. Tem casos que a gente precisa fazer a cirurgia agora sim, tá? Ok. É aquilo que a gente vem falando em todos os encontros aqui, né? Assim, a pandemia, ela está aí, ela nos impede da nossa livre circulação, mas ela não dá férias para as outras doenças, tá, pessoal? Então, assim, a Covid está aí e as outras doenças continuam aparecendo, a gente precisa continuar a tratar, porque o agravamento das outras doenças é um fator de risco a mais para as complicações do próprio Covid, né? Então, assim, e aí as clínicas e os centros médicos e os colegas estão, aqui a gente está falando do Centro Médico Matsumoto, a gente tem esse cuidado de preparar os ambientes para que realmente, se você realmente precisa, você pode vir que a gente vai estar aqui para olhar. Mas nós não podemos em nenhum momento achar que eu já tive aí algumas conversas com outros pacientes, com medo de não vir, mas aí fica doente em casa e obviamente acaba que tem um desfecho ruim pela outra doença, que pode ser evitável, tá? Ela está agradecendo, beleza. É isso aí, Amanda. O pessoal está à disposição, tá? Tem alguma, na questão da urologia, Rodrigo, há alguma relação, ou você já ouviu em algum local, alguma relação do coronavírus e alguma infecção urológica, por exemplo, ou alguma piora, ou uma relação de alguma infecção urológica? Não tem relação. Problemas urológicos de base, por exemplo, né, não tem relação com uma maior chance de pegar coronavírus, ou se você pegar o coronavírus, ele vai ser mais grave. Não existe essa correlação. O que pode acontecer, de novo, são fatores de riscos iguais. Então, paciente que tem maior chance de ter problema de próstata, paciente idoso e com comorbidades, diabético, hipertenso, obeso, né, com obesidade. Pacientes têm maior chance de gravidade do coronavírus, a mesma coisa, né? Então, assim, você pode ter ser um paciente de maior risco para o coronavírus, mas por causa das suas comorbidades, dos outros problemas que você tem, não relacionado à urologia. Agora, se você não tratar os seus problemas urológicos, como o Cal falou agora, e a gente falou já também no comecinho, se não tratar os problemas urológicos, eles vão criar outros problemas, e aí sim você pode virar um paciente de maior risco, porque a sua imunidade pode cair, você pode ter uma infecção bem grave, ter que ficar internado dias no hospital. Então, isso causa
um aumento do risco em relação ao coronavírus. Tá? Bom, pessoal, acho que a gente está chegando mais ao final. Acho que a gente ainda vai aguardar mais um minutinho para alguma dúvida. Eu já havia comentado em uma outra live sobre algumas dúvidas do coronavírus. Mas é isso aí, Rodrigo. Acho que é importante a gente estar aí trazendo essas informações. Acho que são informações práticas. O que a gente precisa hoje aqui nessas lives que a gente se propôs a fazer é realmente trazer essas informações que são mais relevantes, que têm importância para o nosso dia a dia, para os nossos familiares e até mesmo os nossos pacientes, né? Entender que o momento é realmente um momento de cuidado, um momento de afastamento, mas é um momento que também a gente não pode ser negligente a todas as doenças que ainda existem por aí. Sim, sim, com certeza. E eu acho que é importante a gente ter esperança, né? Todos estamos enfrentando essa situação, todo mundo está com medo, mas a gente tem que ter esperança. Eu acho que as coisas estão acontecendo, os governos, os cientistas e a equipe médica como um todo está trabalhando muito para vencer essa batalha aí, né? Não tem certo nem errado, eu acho que tem muita briga hoje, né, nas redes sociais e de uma forma geral, mas eu acho que a briga não leva a nada. Eu acho que a gente tem que tentar olhar o lado de cada um, né? Cada um está sofrendo da sua forma e consegue enfrentar de uma certa maneira a situação, mas a gente tem que apoiar. Eu acho que ajudar quem precisa, proteger os mais velhos, proteger o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, e para as pessoas que não podem ficar em casa, né, que tem que sair para trabalhar, que vão precisar vir aqui no médico, vir no urologista, vir aqui no Centro Médico Matsumoto, tomar os cuidados que precisa ser tomado, mas sem pânico. Acho que você criar esse pânico ou ficar muito ansioso, muito depressivo, isso acaba piorando o seu estado geral de saúde. Você fica com a imunidade mais baixa e não te ajuda em nada, né? Não vai mudar em nada a sua realidade, né? Acho que a gente está enfrentando uma guerra. Então, é uma guerra de um adversário que a gente não vê, que é invisível, mas a gente está junto. Acho que como sociedade, né, a gente tem que se apoiar e não criar outras guerras, né? Acho que não é bem por aí. Bom, tem uma pergunta aqui, uma dúvida. O vírus ele pode permanecer na pessoa por mais de 15 dias? Bom, o que a gente tem aqui de conhecimento, assim, os exames, né, para a detecção de vírus, que é hoje o mais sensível, que é o exame PCR, ele pode estar positivo até os 14, 15 dias, sim. Mas é nesse mesmo período, para o paciente que evolui para a cura, também já há a percepção dos anticorpos, né? Tanto o GM, que é o da fase inicial, e o IgG, que é da fase final, e é o anticorpo que vai ser o responsável pela nossa imunidade. Mas, sim, ele pode estar presente por mais dias, mas ele vai estar, essa janela de transmissibilidade, basicamente o que se sabe hoje até 14 dias, que é o tempo que dura o afastamento e a própria quarentena e o que o paciente é submetido. Tá? O Zé Filho está perguntando aqui, quem pegou Covid, existe a possibilidade de pegar novamente? Ô Zé, tudo bem? Olha só, alguns trabalhos, né, de uns pacientes com talvez uma segunda infecção, mas ainda nada provado, está muito em estudo. Acho que foi um caso no Japão, se eu não me engano, mas isso ainda não está liberado e não há certo ainda disso. Tá? O que se sabe, o vírus é mutante, obviamente, como o próprio vírus da gripe. Pode ser que a nossa
imunidade funcione para esse ano. O ano que vem, provavelmente, um novo vírus, né? A nossa imunidade está trabalhada, que é o tempo de chegar a vacina. Rodrigo, o Fê Santos, né? Está perguntando se incômodos no testículo nesse período de quarentena é normal ou indicação de algum problema. Então, esse é um sintoma muito comum, né? Incômodo no testículo pode ser tanto uma coisa muito simples, né? Uma posição que você dormiu ou que você ficou sentado, uma calça mais apertada, uma cueca mais apertada, um estresse pode causar também, como pode ser uma infecção, né? Eu acho que, na verdade, a gente precisaria conversar um pouquinho mais para ter mais detalhes. Então, assim, simplesmente eu não consigo te responder. Pode ser uma coisa mais séria que a gente precisa tratar, como não. Pode ser só um incômodo de posição ou o próprio estresse, né? Pode causar isso. Então, as duas respostas estão corretas. Tá? Deixa eu ver aqui se alguém fez mais alguma pergunta. O pessoal ainda continua... Bom, o Zé Filho está perguntando se os pacientes bariátricos são grupo de risco. A obesidade é um fator de risco, né? Nós sabemos que o paciente obeso é um paciente um paciente portador que a gente chama de inflamação crônica, né? E o paciente bariátrico, depois de operado, quando aí, José, assim, quando está em controle, uso de medicação, o risco passa a ser muito baixo. Tá? O problema é que muitos pacientes que a gente encontra operados são pacientes que deixaram de fazer o uso dos polivitamínicos, estão com anemia, enfim, esses pacientes passam sim a ingressar ao grupo de risco, certo? Como todas as outras doenças, o risco ainda é muito maior se além da própria doença que você já tem de base, ela não esteja controlada. Esse é o problema. Certo? Muito bom. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Nós estaremos aqui em outros encontros. Acho que, mais uma vez, foi muito bom, viu, Rodrigo? Obrigado, parabéns aí, foi bem bacana. Acho que muitas dúvidas, a gente conseguiu passar algumas coisas. Acho que há outras que, porventura, acontecerem, pode entrar aí e fazer perguntas no Instagram depois. E, obviamente, nós estaremos aqui. O Dr. Rodrigo está aqui na clínica sempre, a Rayana também, o pessoal da urologia. Certo? Então, pessoal, no Facebook também pode fazer pergunta, assim que a gente puder, a gente vai estar respondendo lá, vai estar dando a resposta para aqueles que ainda tiverem alguma dúvida, enfim. E aí, para vocês, meu boa tarde, eu vou indo para vocês que bom dia, para ainda quem não almoçou vai almoçar, boa tarde para quem almoçou, e é isso, Rodrigo. Obrigado. Obrigado também, obrigado aí a todos, muito bom sempre esclarecer e passar informação aí para todo mundo. Agradeço a toda aí a direção e os funcionários aqui da Matsumoto e estamos à disposição, tá? Podem perguntar, podem mandar aí para as redes sociais aí da Matsumoto que a gente responde, ou vir aqui e a gente conversa, tá bom? Paz, abraço, muito bom, Tchau, tchau. Até mais. Agora é aquele momento final que a gente vai desligar e todo mundo fica aqui esperando. Encerrar. Vamos encerrando aí. Encerrar. E aqui no Facebook, então. É isso que eu faço aqui. Certeza.